Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do nosso pastor Natanael Rinaldi. O Evangelho segundo narrativa de Marcos, no capítulo 2, nos diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e davam glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. O Senhor Jesus, que era da cidade de Nazaré, que era uma região que ficava numa região do chamado Lago de Genezaré, o Senhor agora está na cidade de Cafarnaum. Essa cidade ficava uma média de 32 quilômetros de distância da cidade de Nazaré. Provavelmente a casa que o Senhor estava era a casa de Simão Pedro. Poderia estar servindo de morada para o Senhor em Cafarnaum. E dessa maneira as multidões afluíram para aquele lugar. E é importante a missão do Senhor Jesus. O Senhor anunciava-lhes a palavra. E esses 4 amigos levaram esse paralítico à presença do Senhor. E neste momento o Senhor, ele diz para o paralítico: Os teus pecados estão perdoados. A resposta do Senhor Jesus para este homem, ela é extraordinária. A primeira razão que podemos dar é que o homem tinha vindo em busca de cura física, mas o Senhor Jesus lhe fala a respeito da doença mais profunda, que é a doença do pecado, da qual geralmente, muitas das vezes, a doença física é consequência. E o Senhor também fala a respeito da cura radical do pecado, da qual esta cura física era um sinal que aquele homem precisava de cuidados. Por isso, neste dia, provavelmente você, prezado ouvinte, também tenha uma grande necessidade, talvez não
especificamente como esse paralítico. Mas você está passando por situações complexas que precisam de uma intervenção do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz aqui, conforme esse texto, da sua principal missão, que é perdoar pecados. O Senhor Jesus, Ele tem esse poder. O Senhor Jesus reivindica para si este grande poder de perdoar pecados. Poder este que a Bíblia nos afirma que somente através de Deus nós podemos perdoar, sermos perdoados pelos nossos pecados. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então Deus é aquele que tem esse poder para apagar os nossos pecados. O profeta Isaías, também corroborando com esta definição, com esse conceito, ele diz no seu capítulo 1, verso 18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. De maneiras que o maior problema, a maior necessidade que todos nós temos diante de Deus é a nossa situação da qual nós somos pecadores. Muitas das vezes temos problemas físicos como este homem, problemas emocionais, problemas familiares, que fazem com que nós estejamos procurando alguma solução. Mas fica bem claro nesse texto que a maior dificuldade que todos os seres humanos possuem e necessitam de um remédio, de uma situação nova em suas vidas, é saber que somente Jesus pode perdoar os pecados. E durante essa intervenção do Senhor Jesus, nós lemos que estavam ali também alguns escribas. E esses escribas pensavam entre si, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então o Senhor responde para esses escribas: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu teu leito e anda? Então o Senhor Jesus estava mostrando que perdoar pecados era muito mais difícil, era algo que somente Deus, através de Cristo Jesus, pode realizar. Por essa, prezado ouvinte, essa é a maior necessidade do ser humano. Temos que nos concentrar nisso. O Senhor Jesus disse em João capítulo 5, verso 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, somente Jesus, Ele tem esse poder. Foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário. E Ele pôde dizer, ora, para que saibais
que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então o Senhor, ele se identifica com essa expressão Filho do Homem, uma expressão celestial da qual o profeta Daniel, ele nos dá a referência no seu capítulo 7, verso 13 e 14, ele diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas também, para finalizar, observemos o comportamento desses 4 homens que levaram o Senhor, esse paralítico ao Senhor Jesus Cristo. 4 amigos, 4 pessoas que estavam ali para ajudar este homem. Então, encontramos nesse episódio a grande realidade de nós termos amigos. Quando Deus criou a família, não foi para que ela fosse uma comunidade de estranhos, mas uma casa de amigos. Assim também a igreja não existe para ser a igreja existe não para ser uma comunidade de pessoas desconectadas e indiferentes. A igreja existe para ser um lugar de amigos. Os amigos, temos que entender, não são opcionais, são necessários. Deus criou o homem para viver em família, em grupo, serem amigos. A natureza do homem assim o diz. E nós temos que entender que amigos são como árvores, que muitas das vezes nos oferecem sombras quando o sol da vida está muito forte. Nós podemos encontrar um momento de refúgio em pessoas que realmente estejam nos ajudando. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou o exemplo do seu ministério terreno, chamando 12 homens que eram seus amigos. O próprio Judas Iscariotes, quando o traiu com um beijo, ele disse para Judas: por que trai o filho do homem com um beijo? Ele chama Judas de amigo. E o Senhor sempre tinha pessoas o ajudando, como a família de Lázaro, da cidade de Betânia. Então, os amigos, eles têm algumas marcas que são importantes. E nesse texto, nós vemos que esses amigos, eles acreditavam numa possibilidade de mudança para esse paralítico. Eles criam, eles acreditavam no milagre de conduzir aquele paralítico à presença do Senhor Jesus Cristo. Amigos autênticos, eles sempre estão dispostos a nos carregar quando necessário, como podemos ver neste episódio. O fato da casa estar cheia não foi um obstáculo. Eles tiveram um plano B e levaram este homem pelo teto para que ele fosse conduzido à presença do Mestre. E os amigos autênticos, eles não param de caminhar conosco, mesmo quando surgem obstáculos. E esses 4 amigos estavam à disposição desse paralítico.
Amigos autênticos abrem portas onde há obstáculos, como aconteceu nesse episódio. Por isso, nos chama também a atenção nesse texto essa atitude desses 4 homens que realmente demonstraram a sua amizade para com esse paralítico. Por isso, prezado ouvinte, nesta manhã, essas 2 importantes situações que encontramos nesse texto, fato do Senhor Jesus perdoar pecados e a atitude desses 4 homens, possam ficar gravados na nossa vida como exemplo e assim procurarmos levar pessoas para a presença do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode mudar o curso da vida das pessoas que estão perdidas, desorientadas neste mundo, porque o Senhor, como diz o texto, é o Filho do homem, que tem na terra poder para perdoar pecados, poder para curar os enfermos. Vamos orar. Senhor, que a Tua graça esteja no coração dos nossos ouvintes. Sabemos a necessidade de terem os seus pecados cancelados e somente Jesus Cristo pode realizar isso. Também sabemos que o Senhor Jesus é aquele que transforma uma situação complexa, difícil, como por exemplo uma doença incurável. O Senhor tem o poder para retirar a enfermidade. Abençoa neste dia, Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua graça esteja entre nós, manifestando o Teu poder de uma maneira sobrenatural. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.